Tem coisas na vida que a gente guarda na pele. No sábado à tarde, diante de todos, minha nora gritou uma frase que me atravessou como se fosse gelo. Esse velho só vem aqui para comer de graça. Prometo que vou contar tudo até o fim, das transferências bancárias secretas às mensagens que chegaram depois, passando pela noite em que decidi que não ia mais sustentar vergonha alheia. Meu nome é Lúcia, tenho 67 anos, sou aposentada e moro sozinha desde que meu marido faleceu há 7 anos. Vivo com a pensão dele, de R$ 5.100 por mês, dinheiro que sempre administrei com conta e cuidado, e que durante 4 anos servi, sem alarde, para ajudar minha filha e, por extensão, a casa dela e da nora Tatiana. Fique comigo. Se essa história tocar você, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde está me ouvindo. Vou começar do começo, porque cada detalhe importa. A minha história começa muito antes daquele churrasco. Ninguém nas mesas do domingo sabia que eu acordava cedo para controlar boletos, que eu guardava envelopes com notas e que, todo mês, entre o dia 3 e o dia 5, fazia uma transferência automática. Eu trabalhava como costureira até os 60 anos, depois passei a receber a pensão do meu marido e aprendi a esticar cada centavo. Em 2019, quando minha filha Fernanda perdeu o emprego, eu transferi R$ 2.800 por mês da minha conta para ajudar com aluguel e mercado. Foram 4 anos de silêncio e privacidade. Eu fazia a transferência no Internet Banking às vezes às 3 da manhã, às vezes da sala de espera do posto de saúde, sempre com a sensação de que estava ajudando o meu sangue. Eu queria proteger a casa deles, queria que minha neta Sofia tivesse roupas novas, que as contas não virassem briga. Ajudar virou rotina, ajudar virou identidade. E eu fui alimentando uma culpa que eu não tinha por direito. O apartamento de Fernanda e do marido Marcelo, na Rua das Palmeiras, custava R$ 1.650 de aluguel. Eu pagava também pacotes de internet, carnes no supermercado e às vezes um remédio. Era uma planilha mental, um ritual silencioso. O cheiro da casa deles naquela época era sempre café e detergente barato. E as luzes da sala ao entardecer me lembravam que alguém estava ali por minha causa. Eu contava as moedinhas antes de dormir e, quando sobrava, juntava para minha pequena viagem anual. Era assim que eu vivia. Minha nora Tatiana era, por fora, carismática e eficiente. Por dentro, eu descobri depois, havia um orgulho que cheirava rancor. Ela chegara à família vindo de outra cidade, com um passado de pequenos trabalhos em comércio e uma ambição que transbordava nas conversas. Quando a conheci, foi ela quem serviu café a mim da primeira visita e quem me falou das reformas que queria fazer no apartamento. No começo, ela dizia Mãe Lúcia com um sorriso e eu me sentia amparada. Aos poucos, notei um modo de... Ela comentava sobre gastar com conforto, fazia piadinhas sutis sobre mãe geração e, sem perceber, foi plantando uma semente de divisão entre mim e minha filha. Tatiana tem 36 anos, gosta de cozinhar pratos sofisticados e de postar fotos no Instagram mostrando pratos e taças de vinho. Ela sempre falou alto, com aquele timbre que exige atenção. Quando as coisas estavam bem, ela elogiava meu bolo. Quando algo a irritava, ela não escondia o desdém. Eu lembro do perfume que ela usava, floral e forte, que por vezes me dava náusea quando ouvia suas palavras cortantes. No íntimo, eu achava que ela era ambiciosa demais para manter a calma diante de qualquer desconforto. Eu mantive meu silêncio porque queria paz na família e porque, no fundo, acreditava que a educação e o respeito ainda venceriam. O evento que desencadeou tudo veio em um domingo de outubro. Foi um churrasco na casa de Fernanda e Marcelo, uma tarde com luz boa, uma brisa fina e cheiro de carvão. Havia pelo menos 15 pessoas, amigos de trabalho, a vizinha Sônia, minha amiga de longa data Ana, o padrinho do meu filho Roberto que veio com a esposa Marta, o vizinho João que sempre trazia sobremesas e o pastor Sérgio que apareceu para abençoar a refeição. Eu levei um pudim de leite e meu sorriso tímido. Na mesa, as vozes se misturavam ao som da churrasqueira. O céu estava claro, as grelhas crepitavam, havia um gosto salgado no ar por conta da carne. Eu me aproximei para cumprimentar, ofereci ajuda com os pratos, e quando passei perto da churrasqueira, ouvi a voz de Tatiana cortando o riso geral. A frase saiu alta como um tiro. Esse velho só vem aqui para comer de graça. O som da palavra velho caindo no quintal fez com que tudo ficasse mais lento.
Meus pés pareceram presos no chão quente do quintal. Vi olhares que antes eram calorosos ficarem frios. Senti a língua presa e um gosto metálico na boca. Foi humilhação pública, foi redução instantânea do meu valor. A cena se desenrolou em palavras curtas que se tornaram lâminas. Havia diálogo, troca de acusações e não foi uma conversa, foi uma execração. Você não é bem-vindo aqui, disse Tatiana com risada cínica quando notei as minhas mãos que tremiam. Por favor, senta lá, disse Fernanda, tentando abafar o barulho, e eu olhei para ela com surpresa e dor. Marcelo, o marido dela, deu de ombros e sorriu constrangido, como quem evita conflito. João falou baixo para mim, Lúcia, vem cá, senta, vamos conversar. E eu senti uma mão amiga no ombro. Marta cochichou para o pastor Sérgio, que franziu o senho e olhou para o prato. Ana tentou me defender, dizendo, ela ajudou vocês por anos. E Tatiana respondeu com sarcasmo. Ajudou? Que ajuda? O dinheiro que ela manda some. O diálogo se estendeu em torno de mim com 9 trocas intensas e agudas, todas elas me empurrando para dentro de mim. Um redemoinho de vergonha. Eu ouvi a risada abafada de alguém ao lado, senti o gosto do café que já estava frio no meu paladar, percebi a textura áspera do guardanapo entre meus dedos. A vizinha Sônia olhou para o jardim e desviou o olhar, como se fosse possível desaparecer. A frase ecoou, você não é bem-vindo aqui. E naquele instante entendi que a minha presença tinha sido convertida em motivo de chacota. Naquela noite, voltei para casa com o rosto queimando de vergonha. Sentei no sofá, a luz do abajur piscou, e eu chorei como não chorava desde a missa de 7º dia do meu marido. A respiração veio em soluços curtos, o edredom cheirava a sabão, e eu segurei o aparelho celular sem coragem de ligar para minha filha. Dormi pouco, contei cada centavo novamente e repassei os meses em que meu esforço havia sido ignorado. O que me dói até hoje foi perceber que o apoio que eu dava havia virado assunto de piada, e poste era algo que alimentava a autoestima alheia. No dia seguinte, depois de limpar as xícaras, eu peguei o meu extrato e li cada linha. Lá estavam as transferências mensais de R$ 2.800, feitas todo dia 3, dia 5 ou dia 8, dependendo da data do mês. Eu vi as quantias acumuladas, R$ 134.400, distribuídos ao longo desses 4 anos. Percebi que não era apenas dinheiro, era privação e doação transformadas em arma. A humilhação pública foi o estalo necessário para que eu passasse da dor à ação. Poucos dias depois, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Não foi impulsiva, foi uma medida prática. Decidi cancelar as transferências, bloquear os contatos e deixar claro que aquilo não seria mais tolerado. Fui até o banco onde mantenho a conta há 20 anos e conversei com a gerente Carla. Expliquei o meu desejo de encerrar os pagamentos automáticos e pedi orientação para criar alertas e limites. O procedimento técnico levou alguns minutos, abertura do Internet Banking, autenticação com token, revisão de beneficiários e solicitação de cancelamento de débito automático para as transferências registradas. Em termos práticos, eu fiz o seguinte: acessei a conta, selecionei os pagamentos recorrentes, confirmei o cancelamento 1 a 1, atualizei as senhas e pedi à gerente que registrasse um aviso de tentativa de crédito não autorizado. No total, o procedimento bancário ocupou uns 20 minutos e envolveu passos claros: login, menu de pagamentos, opção cancelar débito automático, confirmação por SMS e anotação no sistema do banco. A sensação inicial foi de alívio, como se eu tivesse fechado uma torneira que jorrava água sem controle. Eu podia sentir a superfície fria da mesa da agência sob as mãos, ouvir os teclados ao redor e perceber o cheiro levemente desinfetante do lugar. A decisão prática deu espaço a um silêncio tenso na minha casa, e por algumas horas eu pensei que seria o fim do problema. Mas as consequências vieram rápido. Mensagens começaram a pipocar no celular. Eram áudios de Fernanda, mensagens diretas no WhatsApp, ligações perdidas de Marcelo. Eu senti o celular vibrar com intensidade, ouvi sons de notificação como gotas insistentes. As primeiras mensagens foram implorativas. "Mãe, a gente precisa, por favor", dizia uma voz trêmula. Depois vieram ataques velados. "Você está destruindo nossa família. Como pode cortar assim sem avisar?" Recebi também uma ligação de Tatiana.
curta e seca. Você trouxe isso sobre nós. E uma mensagem anônima me chamou de ingrata. Senti o cheiro da chuva no dia que comecei a receber telefonemas e a vista ficou embaçada pelo acúmulo de lágrimas. Era como se cada notificação fosse uma pedrada. Havia uma sequência de 8 trocas de mensagens em um único dia, cada uma mais carregada emocionalmente que a anterior. O silêncio voluntário que eu impus inicialmente virou uma tempestade de palavras. Um dos momentos que mais me marcou foi a manhã em que minha filha Fernanda veio à minha casa para conversar. Eu abri a porta e a vi chorando, com as mãos trêmulas, cabelo preso de qualquer jeito, e uma expressão que misturava culpa e raiva. Tivemos uma conversa longa, com 10 trocas diretas, repleta de olhares, pausas e toques que não chegavam a reconciliar nada. "Mãe, por que você fez isso sem falar comigo?" perguntou ela. "Fernanda, você sabe que eu ajudava porque amava", respondi. "Você não entende que a gente estava pagando contas", disse ela. "Eu entendo mais do que você pensa", eu disse, e durante a conversa percebi o cheiro do perfume barato que ela costumava usar. Ouvi o som fraco do trânsito ao longe e senti o tecido do vestido dela roçar minha mão. A tensão naquela tarde durou horas e foi um momento de decisão para ambas. Ali, no corredor da minha casa, entendi que nem todo problema se resolve com palavras. Alguns precisam de provas. Foi então que decidi reunir evidências. Imprimi extratos, organizei as transferências por data, destaquei valores e calculei o total enviado nos últimos 4 anos. Tirei fotos do recibo do aluguel que, segundo eles, deveria ter sido pago por conta própria, e arquivei mensagens antigas que mostravam pedidos de ajuda. Coloquei tudo em uma pasta azul e escrevi, com caneta, uma carta explicando as minhas razões. Entreguei uma cópia para minha filha em um envelope, enviei por e-mail para o endereço cadastrado da Tatiana e guardei uma cópia extra comigo. Ao mesmo tempo, falei com a gerente Carla para pedir uma segunda via de extratos oficiais que comprovassem as transferências. Esse processo de compor provas foi técnico e emocional. Tecnicamente, envolveu solicitar extrato detalhado impressor com carimbo do banco, autenticar por documento e fazer uma cópia simples para protocolo. Emocionalmente, foi carregar papel atrás de papel com a sensação de que estava finalmente rendendo contas a mim mesma. Alguns momentos de tensão que vieram depois merecem ser desacelerados para que você entenda meu raciocínio e minhas emoções. Primeiro momento de tensão. A carta foi aberta no almoço de domingo seguinte. Eu podia ouvir as colheradas, sentir o calor da mesa de madeira sob meus cotovelos e o cheiro do molho que fervia. Quando Fernanda leu, a sala ficou em silêncio. Houveram lágrimas, gritos contidos e acusações veladas. Em 20 minutos, várias pessoas tentaram intervir. Algumas pediram calma, outras apontaram a tal da ingratidão. A sensação era de ser examinada por um público íntimo. Esse momento durou e se alongou até que Tatiana, envergonhada, deixou a mesa. A entrega da prova não foi apenas administrativa, foi um golpe emocional, uma claridade despejada sobre anos de sombra. Segundo momento de tensão, a primeira visita de reconciliamento que resultou em mais vergonha. Tatiana bateu à minha porta com a voz baixa e um olhar que não encontrava o meu. "Eu quero falar", disse ela. Trocamos naquele encontro 9 falas curtas e carregadas. Ela chegou a ajoelhar-se diante de mim, mas eu não aceitei de imediato. As palavras vieram, os pedidos de perdão e as lágrimas foram reais, mas algo no meu peito ainda estava fechado. "Você não pode transformar minha ajuda em motivo de chacota", eu disse. Ela repetiu que era erro, que foi um momento de pressão, que estava arrependida. Eu senti o perfume floral misturar-se ao cheiro do café que eu havia acabado de preparar, e ouvi o silêncio da casa como se fosse um convidado. A tensão ali não foi logo resolvida e ficou um rastro de fragilidade e dúvida. Terceiro momento de tensão, a confrontação pública que definiu limites. Marcamos um encontro na sala da casa deles com algumas testemunhas, Ana, João, Marta, o pastor Sérgio e a vizinha Sônia. Ali houve um confronto mais formal, com 10 trocas de discurso onde eu li os extratos e eles responderam tentando justificar. "Mas a vida é difícil", disse Fernanda. "Você exagera", disse Marcelo. "Ela pensa que nos humilha", disse Tatiana. Eu, com a voz firme, expliquei o porquê da minha decisão, mostrei os números e falei sobre dignidade.
A sala tinha o cheiro de vela e almoço esquecido, o som do ventilador fazia um ruído constante e as mãos de algumas pessoas tremiam enquanto seguravam copos. Esse momento durou mais de 1 hora e foi como uma cirurgia emocional, expôs as feridas e mostrou que algumas coisas não voltariam ao mesmo lugar. Enquanto tudo isso acontecia, outras figuras secundárias apareceram com ações que alteraram o enredo. João, o vizinho, trouxe sobremesas e tentou apaziguar, dizendo: "Isso não é motivo para humilhação", e ajudou a organizar a reunião. Ana, minha amiga de confiança, me ligou às 3 da manhã e ofereceu abrigo e apoio moral. Disse: "Você não está sozinha". Marta, a cunhada, assumiu posição neutra no começo e depois mostrou simpatia, dizendo que ela mesma já passara por situações semelhantes. O pastor Sérgio fez oração e tentou mediar, pedindo calma. A gerente Carla do banco deu todo o suporte técnico, providenciou extratos e orientou sobre bloqueios e limites. A vizinha Sônia testemunhou a cena no quintal e depois comentou com outras pessoas, gerando boatos que chegaram às redes sociais. Todos esses personagens tiveram ações específicas que moveram a história, e suas reações foram variadas, da ajuda ao silêncio, da compaixão ao julgamento. Eles deram ao episódio um caráter de comunidade, de tribunal informal. A parte em que mostrei os extratos e os cálculos foi essencial. Eu apresentei números claros, R$ 2.800 por mês durante 48 meses, totalizando R$ 134.400. Listei as datas aproximadas de envio, as confirmações por SMS que eu havia guardado e os recibos de pagamentos que eu havia solicitado. Foi uma apresentação técnica, com linguagem objetiva, número, mês, valor, comprovante. Enquanto lia, eu percebia o som do papel, o rangido da cadeira, o eco das minhas próprias palavras. Mostrar as provas deixou todos em silêncio por alguns segundos, que pareceram minutos. Foi um momento de exposição que exigiu coragem. Chegou então o confronto final, o encontro face a face que precisava acontecer. Marcamos em um sábado, com testemunhas, e eu levei a pasta a Zoom com as cópias dos extratos. Havia luz fria no apartamento, o cheiro de tinta fresca de uma reforma recente e uma sensação de gravidade no ar. O diálogo teve 9 trocas diretas. Eu comecei lendo a carta que havia escrito para explicar minhas razões. "Tatiana, você gritou comigo diante de todos", eu disse. "Eu sei", respondeu ela, voz embargada. "Você tem noção do que fez?", perguntei. "Eu me perdi", ela disse. "Por que humilhar alguém que sempre ajudou?", eu questionei. "Porque naquele dia eu perdi o controle", disse. "Você enxergou o quanto a gente depende do seu dinheiro?", respondeu ela, tentando virar a narrativa. "Eu não devo satisfações sobre minha generosidade", eu afirmei. "Ajoelhei porque me arrependi", ela disse, e então Fernanda falou em defesa da nora. "Nós apagamos as transferências", disse Marcelo tentando consertar. "Não apaguem nada", respondi, "nem as dívidas emocionais". O pastor Sérgio interveio pedindo reflexão e perdão. Ana segurou minha mão e disse que eu merecia respeito. No final, Tatiana, em um movimento que ninguém esperava, aproximou-se de mim, caiu de joelhos e pediu perdão de forma sincera. O gesto foi intenso, o som do vestido arrastando no piso, o cheiro do perfume que antes ferira agora parecia um pedido. Ela ajoelhou-se e disse: "Perdoe-me, eu errei". Foi um momento que desestabilizou a todos e abriu espaço para reflexão. Mesmo com o pedido de perdão, eu impus condições. Pedi que se comprometesse a reembolsar parte do valor, que fizesse um plano de pagamento e que frequentasse junto com a família algumas sessões de mediação com o pastor Sérgio e uma assistente social recomendada pela igreja. Solicitei também que a relação fosse construída com limites claros, que o respeito substituísse a zombaria e que, se houvesse necessidade, buscassem auxílio profissional para questões de orgulho e comunicação. Estabelecer esse protocolo foi um passo prático para recuperar a dignidade. A negociação envolveu números e prazos. Propus um reembolso mensal de R$ 800 durante 12 meses, totalizando R$ 9.600, além de uma contribuição eventual à minha filha. Pequena poupança de emergências. Essa proposta foi anotada, aceita com resistência e assinada informalmente por eles na presença de testemunhas. Houve também um capítulo processual. Conversei com a gerente Carla para formalizar um pedido de bloqueio de pagamentos automáticos e um protocolo de tentativa de fraude caso houvesse movimentações suspeitas.
Pedi orientações sobre como criar alertas por e-mail para toda movimentação acima de R$ 200 e solicitei segunda via de extratos com carimbo do banco para ter validade documental. Esses procedimentos técnicos levaram cerca de 300 caracteres de justificativa e foram essenciais para garantir que não houvesse reviravoltas futuras. A formalização deu-me um respaldo que eu precisava para não sentir que tudo era apenas palavra contra palavra. Cerca de um mês depois desse episódio, as coisas começaram a se reorganizar. Um mês depois, eu havia conseguido alguma estabilidade emocional e financeira. Juntei o dinheiro economizado com as transferências canceladas e abri uma pequena conta poupança com R$ 8.400 iniciais, que correspondia aos 3 primeiros meses de economias. Com esse valor, paguei um conserto que meu fogão precisava, comprei um casaco novo para o inverno e finalmente marquei uma consulta com uma psicóloga que me recomendara Ana. As visitas semanais à psicóloga ajudaram a recuperar o autocontrole e a entender os limites entre ajuda e autonegociação. Recebi também mensagens de desculpa de alguns convidados que tinham presenciado a cena do churrasco e me disseram que estavam envergonhados por não terem intervido. A relação com Fernanda ficou tensa, mas havia sinais de melhora. Ela participou da primeira sessão de mediação e chorou comigo. O gesto de Tatiana de ajoelhar-se foi comentado pela vizinhança e gerou uma mistura de crítica e compaixão. 3 meses depois, eu já sentia os efeitos reais da mudança financeira. Sem as transferências mensais, eu consegui pagar 5 meses de aluguel adiantado da minha casa de veraneio, que possui valor menor e me garante um espaço de descanso. Abri um microinvestimento conservador com R$ 15.000 acumulados e defini que metade desse montante seria circulação para emergências e metade para uma viagem que eu queria há anos. Tatiana compareceu às 3 reuniões de mediação e começou um curso de educação financeira que eu sugeri, ministrado na igreja por uma voluntária chamada Marta. A relação entre nós melhorou gradualmente. Houve encontros curtos, almoços mais contidos e ela até me pediu dicas de receitas. A reestruturação financeira me deu um senso de liberdade e me permitiu olhar para mim com mais respeito. 6 meses depois, as mudanças foram mais robustas. Eu tinha R$ 21.600 poupados e investi parte em um curso de bordado profissional que sempre quis fazer. Concluí a inscrição e comecei as aulas semanais. Fiz uma pequena viagem de fim de semana com Ana e João para uma cidade litorânea, algo que há muito eu adiara por causa das finanças. Fernanda e eu, sem todos os ruídos anteriores, conseguimos reorganizar a relação em termos mais claros. Concordamos que cada família cuidaria das próprias contas daqui para frente e estabelecemos um acordo escrito sobre limites de ajuda para evitar mal-entendidos futuros. Tatiana mantinha o contato, mas em termos respeitosos. Ela devolveu uma parte simbólica do valor em pequenos pagamentos e continuou as aulas de finanças. Eu comecei a sentir uma sensação que há tempos não sentia: liberdade. A palavra liberdade veio com gosto doce, e me lembro do cheiro do mar naquela viagem e de como minha risada voltou a soar menos pesada. Ao final dessa jornada, aprendi que dignidade e limite andam juntos, que quem ajuda não precisa aceitar humilhação, que às vezes cortar é salvar. Hoje eu evito ressentimentos amargos, mas mantenho a memória como um lembrete. Se algo aprendi, é que respeito não se implora, se impõe. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário e conte o que faria no meu lugar. Inscreva-se no canal para ouvir mais relatos reais de pessoas que decidiram não se calar. Fechei uma porta e, por isso, abri um espaço para respirar em paz.